Olá, bem-vindos ao nosso canal do YouTube que fala sobre obstetrícia, suas normalidades, suas complicações. Meu nome é Claudinei Londeiro, eu sou especialista em ginecologia e obstetrícia. Hoje, nesses tempos de coronavírus, eu quero falar um pouquinho com você, gestante, sobre o local adequado para se ganhar o bebê neste momento. Há a disseminação na mídia de que determinados locais não são adequados, que determinados locais são mais adequados para se ganhar um bebezinho num momento em que há uma infecção, uma pandemia como essa que vivemos agora. Essa discussão ela é totalmente desnecessária. Tanto hospitais como maternidades, nesse momento, possuem condições plenas de atendimento de gestantes que precisam de uma internação clínica ou no momento do nascimento dos seus bebês. E o nascimento do bebê é um momento que não pode ser protelado. Não se pode passar o nascimento para daqui a um mês ou para daqui a 2 meses. O bebezinho ele tem um prazo para nascer e quando chegar esse prazo ele vai nascer. Não há como evitar isso. Há algumas polêmicas que têm sido geradas e que o meu vídeo tem o objetivo de parar com essas polêmicas. Primeiro, que uma maternidade é melhor que um hospital. Isso é uma mentira. Os dois locais são locais que estão preparados para enfrentar isso. É lógico que estruturas hospitalares têm mais preparo que uma maternidade, pela simples estrutura que um hospital apresenta. Hospitais estão habituados, antes do coronavírus, a atender doenças infecto-contagiosas. Elas sempre existiram. O coronavírus não é a primeira, não é a única que existe. Nos hospitais hoje nós temos, além de pessoas com coronavírus, outras pessoas com doenças infecto-contagiosas mais graves internadas. Então, os hospitais possuem isolamento e possuem equipamento para os profissionais que atendem esses pacientes adequados. Coisas que as maternidades, via de regra, não possuem porque não estão habituadas a atender doenças infecto-contagiosas. Então, dentro de uma maternidade, uma paciente com coronavírus ou com qualquer outra doença infecto-contagiosa expõe mais os profissionais que estão atendendo esta paciente e expõe mais as pessoas que estão ali do que dentro de um hospital que já está habituado e que possui estrutura para atender isso. Segundo ponto, dentro de uma maternidade, a possibilidade de isolamento ela é menor do que dentro de um hospital. O hospital possui áreas específicas que funcionam há muito tempo para isolar doentes graves, doentes que têm doenças infecto-contagiosas. As maternidades não são locais para atender este tipo de paciente. Então, dentro de um hospital, a estrutura de atendimento para esse paciente ela é muito melhor por conta desse isolamento, que não existe numa maternidade. Então, numa maternidade, uma paciente com coronavírus ou com qualquer outra doença infecciosa expõe mais as outras pacientes do que dentro de um hospital. Coisa que, na realidade, tem sido vinculada ao contrário, como se a maternidade fosse mais segura. Não é em relação a isso. E o último ponto que eu queria destacar. Se uma paciente interna com coronavírus numa maternidade e ela complica, as maternidades, via de regra, a nível nacional, não possuem estruturas de UTI para mãe. A grande maioria das maternidades possui estrutura de UTI para o bebê, não para a mãe. Se uma mãe complica dentro de uma maternidade, faz uma insuficiência respiratória e precisa de uma UTI, há a necessidade de remover esse paciente de dentro da maternidade e deslocar esse paciente para um hospital que possui essa estrutura. Hoje mesmo eu recebi de uma maternidade da cidade um e-mail comunicando que não há estrutura dentro daquela maternidade para atender casos graves de insuficiência respiratória e que casos desse sentido seriam direcionados para outras estruturas, outros hospitais. Já um hospital, ele tem toda essa estrutura de UTI já preparada. Então, no caso de uma complicação, de uma evolução negativa de um caso de coronavírus em uma grávida, a estrutura de UTI já está ali dentro daquele hospital e basta deslocar ela de um determinado local do hospital para o outro local onde se localiza a UTI desse hospital. Então, apesar de nesse momento eu não ver muita diferença entre uma e outra, os hospitais eles têm uma capacidade de isolamento, uma capacidade de resposta, uma capacidade de equipamento e uma estrutura de atendimento que, neste momento, supera uma maternidade em caso de complicação. Em relação a paciente que não está doente e que tem que escolher um local para ganhar o seu bebê. Do ponto de vista teórico, os dois locais deveriam estar adequadamente higienizados
e evitar que essa paciente entre em contato com qualquer tipo de doente de coronavírus. Mas os hospitais, por serem estruturas melhores, conseguem fazer essa higienização e essa separação com mais eficiência. Então, neste momento, eu sugiro que, se a senhora está preocupada com isso, e a senhora tem o seu parto programado para um hospital, não deixe de fazer o nascimento no hospital com esta preocupação. O hospital continua sendo um lugar extremamente seguro em relação ao coronavírus para se ganhar bebês. Muito obrigado pela atenção.